Telas comentadas do EPROC, o sistema comentado de uma maneira curta e objetiva. Próxima tela, novo localizador do órgão. No vídeo sobre a tela localizadores do órgão, falava que por meio do botão novo lá naquela tela, o usuário criaria um novo localizador para o órgão. Os localizadores são onde os processos ficam armazenados. Então agora o usuário tem acesso à ficha cadastral para a criação de um novo localizador. Então esta é a tela de cadastro de um novo localizador pelo usuário. Então nós temos nome e nós temos sigla do localizador. Na lista de localizadores de um órgão, dentro da tela localizador do órgão, o que for escrito aqui aparecerá como nome do localizador. Não é o que aparece na capa do processo. Lá naquela lista da tela localizadores do órgão, vocês podem reparar por que o nome de um localizador aparece duas vezes. Porque uma coluna é nome e a outra coluna é sigla. O desenvolvedor do EPROC pensou numa lógica de nome e de sigla e ele possibilita que, se um usuário quiser trabalhar com uma palavra mais curta, ele trabalhe utilizando a sigla e não trabalhe utilizando um nome extenso. Então, quando for criado um localizador, o usuário tem a opção aí de cadastrar um nome e uma sigla curta que vai aparecer na capa do processo. Então, eis o porquê de nome do localizador e sigla. Nas telas Meus Localizadores e Lista de Processos por Localizador aparecerão nome e sigla. Nós já falamos brevemente da tela Meus Localizadores quando falávamos do painel. Eu vou falar novamente dela. E existe uma outra tela que se chama Lista de Processos por Localizador, que também exibe listas de processos armazenados em localizadores. Nessas telas irão aparecer nome e sigla. Na capa do processo, que é algo importante que falaremos depois, aparece apenas a sigla. Bato nessa tecla porque o usuário ele pode cometer o erro de cadastrar um nome, ele cadastra um nome, ele cadastra uma sigla, ele pesquisa pelo nome e não acha o processo. Isso às vezes é corriqueiro, quem não sabe dessa informação às vezes fica indignado porque ele tinha certeza que digitou aquele nome para o localizador, mas o não localiza. Por quê? Porque ele não sabe que na capa do processo o importante é a sigla que ele cadastrou. Então, muita atenção nessa hora para o nome e para a sigla. Nós falávamos do localizador fixo, que é aquele localizador que não pode ser trocado por automação. Aqui o usuário pode definir num primeiro momento se deseja que o localizador seja fixo, ou seja, não é retirado por meio de automação. Quando o localizador é marcado como o localizador fixo é marcado como não, ele é um localizador móvel. Ele pode ser retirado da capa do processo tanto manualmente quanto por automação. E se o usuário desejar que na lista de localizadores do órgão apareça uma descrição que o explique, basta digitar a explicação nesse campo. Por exemplo, vamos supor que eu tenho meu localizador, o nome do meu localizador Nazário, eu tenho a sigla do localizador Nazário e eu escrevo aqui processos a serem movimentados pelo Nazário. Esse pode ser o conteúdo da descrição. Prosseguindo, para terminar, após terminar o preenchimento da tela, clique no botão salvar. Clicando em salvar, o usuário
vai retornar lá para aquela tela localizadores do órgão. Então essa é a tela novo localizador do órgão, essa é a ficha cadastral para cadastramento de um localizador. Vou terminar com o que eu bati bastante na tecla. Cuidado com o cadastramento do nome e o cadastramento da sigla. E também verifique quando um localizador for muito importante. Geralmente ele tem que ser um localizador fixo e não móvel. Estes foram os comentários. O arquivo em PDF desta tela, com os comentários dessa tela, estão à disposição. O arquivo está à disposição na descrição do vídeo. Até o próximo.